Tá. Tá bom? Depois eu vou fazer a transferência, tá, amiga? Que transferência? Eu não sei do que você tá falando. Da Ó, cuidado com palestra. o que vai falar que eu tô gravando já, tá? Pra pôr no YouTube. Ok, depois a gente fala, então. Então tá. Então, vocês já têm aí? Então tá, os desafios psicológicos da imigração. Por que eu vou falar disso? Porque o que eu faço é aconselhamento psicológico. Eu estudei terapia familiar na Espanha. Eu estou fazendo um bachelor em Psychology with Counseling. Além de ser professora de inglês, de ter feito magistério e de ser imigrante. Saí do Brasil para a Espanha, 20 anos, da Espanha para cá, 5 anos. Então, vamos falar disso. Por que migramos? Já faz 190 mil anos que o ser humano imigra. Desde a pré-história nós imigramos. Os homens na pré-história saíram da África, esperaram congelar aí o passo de Bering, o Estreito de Bering, para ir andando da Ásia para a América e se espalharam por todos os continentes. Então, nós sempre migramos, toda a nossa história. Por que nós migramos? Porque procuramos algo que nos falta, que nós não estamos encontrando onde estamos. E é algo que nos falta no corpo, algo que nos falta na alma e algo que nos falta no espírito. E o que acontece quando a gente migra? Não é tudo mar de rosa. Quando a gente migra, a primeira coisa que a gente faz é deixar o que a gente tinha antes, para ir buscar o que está faltando. Quando a gente deixa o que a gente tinha antes e vai para um país que não é a nossa terra, a gente sofre o que é chamado luto do imigrante, que são 7 lutos. Então, é luto múltiplo. É um luto parcial, porque não é uma perda absoluta, nada morreu, mas é um luto porque nós perdemos e temos que nos adaptar a viver sem aquilo que a gente perdeu. Então, é um luto parcial. Múltiplo, porque são 7 lutos diferentes. Nós perdemos a família, nós temos um luto pela nossa família e seres queridos que já não estão perto, porque a gente foi embora. Nós temos o luto pela nossa língua, porque mesmo que dentro de casa eu continue usando o meu idioma, eu não posso ir comprar e usar o meu idioma. Eu não posso ir no médico e usar a minha língua. Eu não posso falar com a vizinha, querer desabafar e usar a minha língua, que é a que faz sentido emocional para mim, que tem uma memória emocional, que eu consigo expressar o que eu sinto. Eu não posso. Então, eu tenho luto pela língua, eu tenho luto pela minha terra. Era a minha terra. Essa aqui não é. Eu perdi, a minha terra ficou, eu abandonei. Eu tenho luto pela minha terra, tenho um luto pelo meu status social, porque a gente chega no outro país, a gente é um João Ninguém, a gente não é nada, a gente perde completamente a influência que a gente tinha no nosso país, o reconhecimento que a gente tinha no nosso país, mesmo que a gente não fosse importante, meu vizinho sabia quem eu era, minha professora na escola, os meus companheiros de trabalho, eu tinha um status social. Aqui eu não tenho nenhum. A gente tem um luto pelo nosso status social. A gente tem um luto por pertencimento. Eu não sei se é ali. A gente tem um luto por pertencimento, porque a gente pertencia onde a gente vivia, a gente fazia parte do nosso grupo, fazia parte da nossa cultura, fazia parte da nossa família. Aqui a gente não faz parte de nada. A gente vai para um país que a gente não conhece, a gente não faz parte de nada. Eu não faço parte da comunidade, eu não faço parte dessa vizinhança. Gente, eu acho que eu sabia onde que era a luz. Tem dois apagadores. Então, a gente tem um luto. Aí, obrigada. Um luto do pertencimento. Depois a gente tem um luto da integridade física. Por quê? Porque aqui eu não sei se vou conseguir uma casa para eu morar,
ou se eu vou ter que morar numa condição muito ruim. Eu não sei se eu vou conseguir o que comer, se eu vou conseguir um trabalho, se eu vou poder comprar roupa. Eu não sei se eu vou sofrer xenofóbia, se alguém vai mesmo me atacar. Então, a gente tem um luto pela integridade física. Eu me sentia seguro. Eu sabia que o meu corpo estava seguro, que eu não ia, de repente, passar fome, de repente, não ter onde viver, onde morar. Aqui eu não sei, eu não tenho essa segurança. Então, tenho luto pela minha integridade física. A gente se move procurando algo que falta, mas o primeiro que encontra é luto, é perda, e ainda luto múltiplo. Imagina que você perdeu alguém da sua família morreu, você está em luto. Imagina que 7 pessoas da sua família morreram ao mesmo tempo. É isso que a gente sente como imigrante, um luto múltiplo. Ainda que não seja total, é parcial, porque se afinal eu decidir e eu volto para minha terra, eu reencontro. Mas no momento que eu estou aqui, é o sentimento de luto, porque eu perdi, não tem como eu contactar outra vez, eu estar do lado, eu recuperar. Enquanto eu estiver aqui, não tem como eu recuperar. Aí, esse luto múltiplo que causa um estresse prolongado, ele pode se transformar na síndrome de Ulisses. A síndrome de Ulisses é algo mais grave. Uma aluna que teve síndrome de Ulisses, porque ela veio visitar a filha que tinha tido bebê e ela ficou. A família decidiu ficar e ela não pôde voltar. Ela sofreu de luto de Ulisses, de síndrome de Ulisses, porque ela ficou meio que obrigada. Então foi muito intensa essa perda, foi contra a vontade dela, não contra porque no final ela escolheu, mas foi assim, fora da vontade dela, ela não tinha vindo para ficar. Ela teve que ficar. Isso acontece também com os refugiados. Eu tive que sair. A guerra me expulsou. Não foi fora, não foi contra da minha vontade, porque eu queria sair da guerra, mas foi fora da minha vontade. O que é a síndrome de Ulisses e quanto frequente ela é? Na Espanha, em 2002, quando o psiquiatra que deu o nome de síndrome de Ulisses percebeu que todos os imigrantes tinham o mesmo quadro, tinha 800 mil famílias diagnosticadas com síndrome de Ulisses. Eles contam por família porque chegava no hospital psiquiátrico um membro da família, mas se um membro tem, é muito provável que outros membros da família também tenham. Então, em 2002, 800 mil famílias na Espanha sofriam de síndrome de Ulisses, também conhecida como síndrome do imigrante. No Canadá, uma universidade fez um estudo só com imigrantes ilegais. 40% dos imigrantes ilegais no Canadá sofrem de síndrome de Ulisses. É muito, muito forte, muito comum entre os imigrantes. Aqui em Londres tem o Instituto da Síndrome de Ulisses, que eles são voltados em conscientizar tanto os imigrantes como todo o setor de care e de health e documentar isso, porque não dá para tratar como um estresse crônico, uma ansiedade crônica, uma depressão crônica, porque é múltiplo, é muito mais que um estresse crônico, uma ansiedade crônica, ou uma depressão crônica. E o que é a síndrome de Ulisses, também conhecida como síndrome do imigrante? É um transtorno psicológico de estresse intenso, muito forte, crônico, muito prolongado, pode durar anos, e múltiplo, porque são vários estressores ao mesmo tempo. Todos esses 7 lutos, cada um traz um estresse prolongado, porque o tempo que você vive aqui, você está perdido, você está com esse luto. Então, estresse múltiplo e muito prolongado. Crônico por causa da situação, das dificuldades que o imigrante tem que enfrentar. A expressão que eles usam para explicar é uma pessoa normal
que tem que atuar e ser um herói só para sobreviver. Não para fazer coisas grandes, não para vencer, só para sobreviver e ter o normal, básico do dia a dia. A pessoa é normal, ela não tem super inteligência, super resiliência, uma pessoa normal, mas ela tem que ser um herói só para não morrer, só para conseguir sobreviver aqui. Por isso é muito intenso o estresse que sofre o imigrante. Quais são os sintomas dessa síndrome de Ulisses? São só 3 e atua tanto, é tão devastador. Primeiro, falta de oportunidade. Por que falta de oportunidade? Eu não sei como funcionam as coisas aqui. Quer ver uma coisa bem simples? A gente foi em Harrogate e não vieram muitas das pessoas que estavam convidadas porque 2 semanas antes é muito cedo para entregar um convite. Eu descobri com a Jean que a gente tem que entregar o convite 3 meses antes. E tem que relembrar 3 vezes. Entrega 3 meses antes, relembra 1 mês antes, relembra 1 semana antes e 24 horas antes. É assim que as coisas funcionam aqui. Então, eu não tenho oportunidade de atrair para alguma coisa que eu estou fazendo pessoas daqui só porque eu não sei como funciona. Mas isso é no nosso nível, que a gente não está sofrendo estresse, a síndrome de Ulisses, porque a gente ainda está bem. Mas uma pessoa que chega e que não tem contato nenhum, que não está inserida, ela não sabe nem onde procurar trabalho. Eu lembro que eu cheguei aqui, a minha filha estava com dores terríveis, só que ela veio de turista. A gente levou mais de 1 semana para ir no hospital, porque a gente não sabia que eles podiam atender ela. E ela estava com muita dor. Então, isso é o que traz a síndrome do imigrante, essa desoportunidade, porque eu não estou integrado, eu não sei o que acontece aqui, e isso leva para outra coisa que é helplessness, que em português pode ser desamparo, pode ser vulnerabilidade, mas eu gosto do helplessness, porque significa eu não sou capaz de cuidar de mim mesma. A minha filha não foi no médico porque achava que não tinha médico para ela aqui. Eu não a levei porque achava que não tinha médico. E a gente chegou em 2020. Em 2021, nós 2 tivemos Covid. A gente tinha chegado em julho de 2020 sem falar inglês. Em janeiro de 2021, a gente ainda não falava inglês. Tivemos Covid. Morávamos as 2 sozinhas numa casa, não conhecíamos ninguém. Ficamos 1 mês na cama. A gente comia a cada 3, 4 dias, que era quando eu conseguia levantar para fazer uma comida. A gente não tinha ninguém para chamar. Teve 3 dias que eu não conseguia respirar. E eu pensava, eu vou morrer aqui porque eu não sou capaz de ligar e falar que eu não consigo respirar. Não sei como falar. Eu não consigo respirar. Eu posso até achar no Google o número da ambulância, mas eu não sei o que falar. Eu não sei pronunciar o nome da minha rua. Como que eu vou falar onde é para eles virem me buscar? Isso é helplessness. Isso é o que sente a pessoa e leva a pessoa a ter a síndrome do imigrante. Não sou capaz de cuidar de mim mesma. Então, não tenho oportunidades, não sei onde procurar trabalho, não sou capaz de cuidar de mim mesmo, estou completamente à mercê espanhol, né? Completamente vulnerável a qualquer coisa que exista. E o terceiro sintoma é solidão. A solidão não é só estar sozinho. A solidão é que a gente sente quando o contato social, a necessidade de contato social que a gente tem, não é satisfeita de uma forma meaningful, de uma forma significativa. Então, até converso com as pessoas, eu conheci um brasileiro, até converso, só que não tem conexão. Não é aquele brasileiro meu vizinho que eu até xingava, mas eu cresci com ele. Eu sei bem quem ele é, como ele pensa, tem uma conexão. Então, não tem conexão. Essa falta completa de conexão é que traz a solidão. E são esses 3 elementos que aparecem na síndrome do imigrante. Esses são os sintomas. Por que tem essas coisas? Total desconexão. Não está integrado. Eu
não consigo fazer amizade com ninguém porque eu não falo o idioma, eu não consigo cuidar de mim mesma porque eu não estou integrada, então eu não descubro como acontecem as coisas aqui. Eu só descobri que a gente tem que mandar os convites 3 meses antes porque eu estava jantando na casa da Jean. Se eu não tivesse inserida já, não ia descobrir isso nunca. Isso funciona para procurar trabalho, para descobrir onde eu tenho ajuda, para descobrir que tipo de médico, como eu posso procurar, se existe dentista no NHS ou não, para tudo. Então, aí a importância da gente falar a língua da terra e se fazer um com a terra, se integrar na sociedade onde a gente está. Então, como que eu vou cuidar de mim para eu não entrar nisso? Com certeza a gente percebe já algum pouquinho de sintoma, porque os 7 lutos todo imigrante tem. Como que eu vou cuidar de mim mesma para não passar, para não chegar a ter uma síndrome de Ulisses, uma síndrome do imigrante? Primeiro, fortalecer o corpo. Como? Para quê? Para hackear o cérebro. Se seu corpo estiver bem, o seu cérebro pensa que você está bem. Depois, eu vou cultivar a minha alma. Olha, sabe que eu acho que eu pulei uma parte aqui? Lá no comecinho, quando eu falei, por que a gente migra? Porque falta alguma coisa, né? Ah, já sei porque eu pulei, porque eu já tinha contado para vocês dois que estão aqui. Eu pensei que eu já tinha falado nisso. Lá naquele por que migramos? Porque falta alguma coisa no nosso corpo. Por exemplo, falta dinheiro. Eu quero ter uma vida melhor, porque eu quero comprar uma casa. Então, eu migro porque o meu corpo tem uma necessidade de abrigo. Porque minha alma precisa de algo. Eu quero dar uma vida melhor para minha filha. Eu tenho esse anseio. Eu sempre sonhei de morar nos Estados Unidos, na Califórnia. Eu tenho esse anseio. Eu quero uma coisa diferente. Eu quero uma coisa nova, algo que me preencha minha mente. Eu tenho esse anseio da alma. O espírito. O espírito está sempre buscando o Éden. A gente não consegue ficar parado. A gente, sem saber, inconscientemente está procurando o Éden até hoje. Por isso os homens migraram e por isso hoje a gente migra. Então vamos voltar lá. Fortalecer o corpo para hackear o cérebro e para entender as nossas emoções. Quando a gente põe o nosso corpo num desafio, nós ganhamos um entendimento, uma inteligência emocional. Nós podemos ver como a minha emoção funciona. Por que eu sinto assim? E não é controlar e falar, eu não vou sentir. É receber, eu estou sentindo. O que eu vou fazer com isso que eu estou sentindo? Eu vou descarregar em cima de outro? Eu vou engolir e deixar me corroer? Ou eu vou exteriorizar de uma forma que me resolva? Não só que eu exploda, mas que me resolva. Eu estou me sentindo um fracasso. Que raiva que eu tenho de mim, não consigo fazer nada. Vamos hackear o cérebro. Eu vou correr por 21 dias, eu não vou parar, não vou falhar nem um dia para o meu cérebro ver que eu sou capaz de fazer. As emoções vão junto. As minhas emoções vão passar de eu sou um fracasso para eu sou capaz. Eu fiz, eu consigo fazer. Então, fortalecer o corpo cuida do nosso cérebro, da nossa mente, cuida das nossas emoções. Cultivar a alma. Na nossa alma existe um jardim secreto. Na verdade, o jardim do Éden, Deus plantou dentro de nós. Porque no Éden era um lugar de encontro. Deus tinha criado todo o planeta Terra para o homem viver. Deus plantou o Éden para ter um lugar de encontro. Porque era ali que ele vinha todas as tardes encontrar com o homem. O jardim é um lugar de encontro. O Éden que o nosso espírito procura é um lugar de encontro com Deus.
E Deus plantou dentro da nossa alma, porque agora é dentro de nós, no nosso coração, que Ele vem se encontrar com a gente. Então, existe um jardim secreto dentro da nossa alma. A gente tem que cultivar, a gente tem que regar. A água do jardim da alma são palavras. Há 3 fontes de água. Palavra de Deus, que é uma água sempre pura, sempre traz vida. As nossas próprias palavras, que podem ser uma palavra pura ou podem ser uma palavra contaminada. Aí eu faço tudo errado mesmo. Igual o jardim com uma água contaminada. Vai apodrecer os frutos, vão murchar as flores. Eu vou conseguir. Pegou o jardim com uma água pura. As flores vão florescer e os frutos vão crescer, porque vão tomar essa água, se alimentar dessa água. E as palavras de outras pessoas. Os ouvidos não tem como fechar, não é como os olhos e a boca. A gente sempre ouve. As palavras de outras pessoas podem ser água pura, o jardim da nossa alma, ou pode ser água contaminada. Então, a gente tem que escolher a quem ouvir. Por isso, Salomão, nos primeiros capítulos de Provérbios, fala tanto do adultério, que é a sedução vem pelas palavras de lisonjeio, palavras de mel, palavras doces, que na verdade terminam amargas como absinto. E fala, não escute esse, e não escute os pecadores que querem te arrastar para fazer o mal para outros, para ganhar uma coisa rápida e fácil. Não escute, escuta a sabedoria grita nas praças. O que Salomão está falando é, escolhe quem você vai escutar. Não dá para não escutar. Os ouvidos estão sempre abertos, alguém você vai escutar. Escolhe quem você vai escutar, porque palavras são águas para o jardim da tua alma. Pode fazer florescer ou pode matar, envenenar e matar. Escolhe que água você vai regar o seu jardim, escolhe a semente que você vai plantar. Ixi, é o meu? Ai, a minha neta de novo. Não vou atender agora. A semente são ideias, a semente são pensamentos, a semente também são ações. Então, escolhe a semente que você vai plantar no seu jardim. Tudo que a gente vê, um filme, um livro que a gente lê, são sementes. Tudo que a gente fala, afinal, também é semente, é água e é semente, porque a palavra frutifica. A palavra vai e não volta vazia. A de Deus, e nós somos a imagem dele, a nossa também, não volta vazia. É uma profecia cada vez que a gente fala. São sementes. Ervas daninhas. Limpa diariamente o jardim da sua alma de ervas daninhas. Uma que é muito nociva, a amargura. Porque a amargura é muito nociva, e falando das fontes, tem um estudo psicológico, científico, feito cientificamente, que diz que a amargura, com o passar do tempo, se torna mais intensa e faz mais dano psicológico e traz doenças psicossomáticas. E isso aumenta com o passar do tempo. É exatamente o que a Bíblia fala. Não vai ser que, havendo uma raiz de amargura, contamine aos outros, porque cresce. A amargura cresce com o tempo. A amargura é uma erva daninha que tem que ser arrancada imediatamente. Amanhã ela está mais grande, com raiz mais forte. Daqui uma semana ela está maior ainda, com uma raiz mais forte ainda. Limpa de erva daninhas o jardim da sua alma. E põe adubo. Põe coisas que alimente. Aí vai pela mente. Aprende, se autoeduca. Põe adubo no jardim da sua alma. A sua alma é mente, vontade e emoções. Tem que cuidar das 3 partes. A mente também está aí. Aduba, se autoeduca. E a terceira parte é o espírito. Tem que cuidar do espírito também. Como que eu vou cuidar do espírito? Redescubra o seu espírito.
Descubra que o jardim do Éden está dentro da sua alma, que o jardim é um lugar de encontro. Com quem você está se encontrando no jardim da sua alma? Com quem você está se encontrando? Quando você se encontra com Deus no jardim da sua alma todos os dias, aí está o teu espírito. É o teu espírito que vai lá no jardim da sua alma e se encontra com Deus, conversa com Deus. Então, como cuidar do espírito na presença de Deus? Redescobre o teu espírito, descobre que dentro da tua alma tem um jardim e que Deus vem todos os dias nesse jardim para encontrar o teu espírito e falar com ele. Isso aí, meninada. Que bom ter você aqui, viu? Você. Imagina, minha amiga. Eu que agradeço, imagina. Você vê, eu não tô de corpo, mas tô de alma. Muito E bem. espírito. Muito bem, querida. Eu vou fechar aqui já, tá bom? Tá bom, então, querida. Depois falamos. Depois